Olá pessoal, meu nome é Eric Fernando e estou à frente do canal Universo TI. Sejam bem-vindos de volta. Antes de a gente começar com o nosso vídeo, eu gostaria de deixar alguns recados. O primeiro, deixa o like já de cara nesse vídeo aqui para estar me ajudando. O segundo, se inscreva nesse canal, não custa nada e além disso você pode estar concorrendo a prêmios. E o prêmio dessa vez, a gente chegando a 1000 inscritos, é essa caneca aqui, que está aparecendo aqui no vídeo. Tá? Uma caneca aqui com código princípio C Sharp, né? Também posso estar sorteando outras canecas também, conforme a sua linguagem. Você pode mandar a mensagem aí e eu posso estar sorteando essa caneca, tá? E esse sorteio vai ocorrer quando a gente chegar a 1000 inscritos no canal. Hoje a gente está com aproximadamente 460 inscritos, então não é nada impossível, tá? Esse aqui é um dos recados. O segundo recado, né, ou mais de um recado, é que eu tenho 3 cursos do portal udemy.com, que é o de Delphi Fundamental, o de C Sharp Fundamental e o de Firebird Fundamental, tá? Todos para todas as faixas de conhecimento, para novos, para experientes, tá? A minha ideia é transformar ou melhorar o conhecimento de vocês com meus cursos, tá? Você pode ver tanto meus cursos pelo portal da Udemy, quanto você pode entrar no meu site do canal, que é o universoti.net, e eles estão também detalhados, estão sendo explicados como que eles são lá na Udemy, tá? Esses são os recados. Deixa eu ver se estou esquecendo mais nenhum. Outro também aqui para conhecer o meu trabalho aí, conhecer o que eu estou passando dia a dia aí, de novidades. É só acompanhar o meu conteúdo tanto no canal do YouTube quanto no universoti.net, tá bom? Bom, esses são os recados e agora eu vou desejar uma boa sorte para vocês e bora pro vídeo. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de lógica com Python, com a linguagem Python. Bom, antes de falar do nosso assunto, aí a minha apresentação pessoal, aí para vocês poderem entrar em contato, né? E hoje vamos falar de um assunto aqui muito importante. Semana passada a gente mostrou o nosso primeiro projeto aqui, né? Vamos dizer assim, dobro, né? Explicamos como que faz para criar o projeto, como faz para trabalhar com o Python, né? Com a linguagem Python aqui dentro, né? Para recordar, falamos que para você tem que criar uma pasta. Eu expliquei como abrir a pasta, né? Dentro do VS Code. Demos aí uma retocada no assunto como instala, mais ou menos, já que eu tenho instalado aqui. E fizemos nosso programa do dobro, né? Então assim, tipo, deu para brincar um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido aí na parte de casa, né? Aí, ou onde se vocês estiverem. Fizemos um sistema bem simples, né? De 6 linhas, né? E hoje a gente vamos organizar melhor esse projeto, né? A gente conseguir pegar e colocar ele de forma organizada. Que vocês observaram que na aula anterior a gente fez ele em um fonte só praticamente. Então eu abri aqui o exemplo da semana passada. A gente organizou aqui, a gente fez o nosso sistema aqui básico, né? Para um primeiro exemplo tá ótimo, né? Aqui do jeito que tá. A gente fez um arquivo .py, né? Para ele saber, para ele compilar no formato Python, na ferramenta entender. Porém, aqui tá muito simples, né? A gente poderia fazer de uma outra forma, né? A gente poderia fazer de uma outra fórmula aqui e boa, né? Aqui mais organizado. Você imagina se eu tivesse aí dentro desse programa várias funções, várias coisas que fizessem um cálculo de dobro, um outro de peso, um outro disso, ia ficar uma bagunça, né? Você imagina aí um sistema operacional, por exemplo, que tem calculadora, tem internet, tem Chrome, tem
tem para você navegar na internet, tem várias funções. Se você tivesse colocado todas essas funções aqui, ia ficar uma bagunça, né, pessoal? Então, a gente, o que aconteceria? A gente teria problema aí, um outro programador que pegasse a sua solução, ia ter um problema de estar recebendo esse código aqui e tendo dificuldade para entender, né? Então, o que a gente pode estar fazendo, tá? A gente pode quebrar esse sistema. Vamos falar quebrar, não que dá um sentido de destruir, né? Mas a gente pode organizar em fontes diferentes, tá? Quando eu falo fontes, um arquivo a gente chama de fonte, tá? Eu sou das antigas, então a gente chama, e cada arquivinho desse aqui é de fonte, tá? Por que fonte? Porque é a fonte de trazer os dados para o seu sistema, por isso que fala fonte, tá? Então basicamente é isso, tá? Então a gente tem esse negócio aí, tá? Então aqui a gente tem essa dificuldade e a gente poderia organizar melhor esse assunto, tá? Então como que a gente poderia fazer? Para a gente não ficar preso nesse exemplo aqui, voltar aqui numa aula anterior, vamos criar um novo exemplo, tá? Primeiro nós vamos fechar esse cara aqui. Aí, lembrando, tá? A gente vai, o que eu estou falando aqui é a gente trabalhar com nossas, vamos dizer assim, entre aspas, nossas bibliotecas internas, os nossos fontes internos. Então, quero ter um principal, que nem esse aqui é, e eu quero importar funções e outras coisas de outros blocos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos fechar tudo aqui. Fechei, tá? Vamos criar aqui no computador, vamos criar aqui primeiro, vamos criar aqui o dobro 2, tá? Dobro 2, tá? Então, vamos chamar de, vamos pensar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar como utilitários Python, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui e vamos arrastar esse cara para cá, tá? Então a gente vai entrar para cá e vamos fazer o seguinte, vamos criar um fonte aqui chamado menu, certo? Tá ok, pessoal? E vamos supor que uma das nossas primeiras opções fosse o cálculo do dobro, tá? Só que concorda que fica meio fora de ligação eu colocar o cálculo do dobro aqui na cara dura? Seria legal, pessoal? Não seria, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui então, primeiro de coisa de tudo, vamos criar um fonte chamado dobro.py, tá? E eu cometi um erro aqui, o menu vai também tem que se chamar menu.py, tá? Antes comentando um pouquinho, eu não falei na aula passada, mas vocês repararam, quando a gente dá o nome da extensão, ele fica com o ícone do Python, tá? Se vocês procurarem aqui, ó, quando a gente coloca PY, ele fica já identificando que ele já leu, ele já sabe que é um arquivo do Python e a gente tem que, e ele vai converter tudo em Python para gerar nosso sistema, tá? Se fosse HTML, ele ia ficar com o ícone da HTML, se fosse CSS, o ícone CSS, tá? Isso aqui que é uma grande vantagem da ferramenta aqui do VS Studio Code, tá? Então agora é o seguinte, agora eu tenho que chamar um cara aqui para eu saber que é o dobro, tá? Mas antes, vamos construir nossa função dobro? É muito simples, né, pessoal? Dobro, então a gente vai criar uma... Primeiro que a gente tem que fazer o seguinte, se a gente vai ler esse dobro, é uma coisa que a gente vai usar sempre, é uma função, não é? E a gente já viu como cria uma função nas aulas anteriores. Então a gente tem que começar com a palavra def, né? A gente tem que criar com a palavra def, tá? Só que antes disso, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter, nosso utilitário vai ter várias opções, então a função não deveria ser dobro, a função poderia ser
Já que a gente vai ter funções, vamos chamar ela de funções, certo? Concorda aí, pessoal? Eu acredito que sim, né? E se a gente vai ter função, a nossa primeira função seria o quê? A função, então tem que começar com def. Então a gente vai colocar calcula dobro, tá? Tem muitas pessoas, muitas linguagens que o pessoal, a gente fala por convenção, a gente trabalha com f para saber que é uma função, tá? Tem gente que gosta de colocar f aqui para dizer que é uma função, tá? Como a gente está no começo e a gente aqui não tem necessidade de colocar, então a gente vai receber o que? A gente vai receber um número, tá? E aqui é o esquema seguinte, lembrando as primeiras aulas, a gente não precisa falar que esse número aqui é um inteiro, tá? Não precisa, um float, tá? Não precisa, ele autoconverte, isso aqui é uma facilidade que tem no Python. Nas outras linguagens eu teria que dizer que ele é um float, tá? Que é um número decimal, ou um integer, né? Integer e número, né? Eu teria que dizer isso. Posso fazer isso? Posso, mas não tem necessidade. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, número dobro, tá? Ele converte sozinho, pessoal, tá? E aqui, nossos dois pontos, e aqui a gente vai montar nossa primeira função, tá? Então, tudo que é dobro é um número multiplicado por 2, né, pessoal? Então, a gente pode colocar aqui, ó. A gente pode colocar aqui, como eu ensinei nas aulas anteriores, para a gente retornar um valor para um número, a gente tem que usar para um determinado formato de dado no nosso fonte principal, uma função tem que declarar o return, né? Então, return, o que vai ser? Número dobro, né? Vezes 2. Só isso, né? Nossa função bem basiquinha. Já ficou até bem mais limpo, né? Se você parar com aquela parafernália toda que a gente criou, né? Já ficou bem mais simples. Eu poderia criar umas variáveis aqui. Poderia chegar aqui, ó. Criar aqui, ó, resultado, tá? Ah, Eric, como que eu declaro aqui as variáveis? Resultado igual a 0, né? E poderia número, eu poderia fazer isso aqui, né? Igual a 0 e dobro igual a 2 e fazer tudo isso aqui, no lugar disso aqui, fazer aqui, poderia fazer muito bem, resulta, né? Igual a dobro, né? Isso que eu estou mostrando, pessoal, que é para vocês já verem que a gente pode resumir código, tá? O melhor código nem sempre é o que tem mais escrito, e sim o que está melhor escrito, tá? E vezes dobro. E eu poderia muito bem fazer que nem a gente fez na semana passada e colocar aqui resulta, tá? E aqui nossa função daria certo a mesma coisa. Só que observe que eu criei um monte de coisa desnecessária. Eu fiz isso aqui no exercício anterior, que é para vocês entenderem, tá? Mas não tem necessidade de fazer isso. Eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Tá? Fica muito mais limpo, tá? E eu posso fazer número vezes 2, tá? O que é isso aqui? É a prática de melhor você escrever um código em C Sharp, oh, meu Deus, em Python, tá? Então aqui fica bem mais escrito, tá? Ah, Eric, mas aí agora como que eu faço para chamar ele aqui no meu principal aqui no meu menu, né? Porque agora o que a gente tem que fazer? Tem que pegar essa função e jogar aqui, certo? Se eu fazer isso aqui agora, compilar ele, não vai resolver nada, não vai aparecer nada diferente para mim. Se vocês quiserem fazer o teste aí, pode ver. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ler essa função calcula dobro. Vamos colocar calcula, né? Tá feio, né, pessoal? Calcula dobro, a gente tem que ler no nosso menu, tá? Pessoal, vocês observaram que em nenhum momento eu estou salvando, né?
Na verdade, ele faz o autosave, tá? Eu não falei em aula passada para vocês, mas se vocês vierem aqui em arquivo e deixar marcado salvamento automático, ele faz, conforme você vai escrevendo, ele vai salvando, tá? Isso aqui é muito legal do Visual Studio Code, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente agora tem que ler a nossa função, tá? Então é o seguinte, eu não preciso falar qual opção do meu utilitário que eu estou utilizando, tá? Porque a gente tem só uma função só, então a gente só tem que ler aquela, tá? Então como que a gente faz agora, tá? A gente tem que pegar e fazer o seguinte, agora a gente tem que importar isso aqui, para o menu, tá? A partir da hora que é um arquivo externo, é como se fosse uma biblioteca nossa com funções. Então a gente tem que importar essa biblioteca para cá, tá? E como que a gente faz, pessoal? Eu cheguei a mencionar isso aqui nas aulas anteriores, tá? Então como que a gente faz, tá? Lembra que a gente importou a Pandas? Vocês lembram? A biblioteca Pandas? A biblioteca Pandas, provavelmente, é nada mais do que um arquivo que nem um bloco de funções, que tem vários outros blocos de funções ligados a ela, tá? Então, praticamente, ela é como fosse um arquivo .py para nós, tá? Então, ela é a mesma coisa que está aqui, ó, import API panda API temp que eu coloquei, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, pessoal, agora? Mesma coisa, tá? A gente vai fazer import funções, tá? Olha lá, nosso arquivo aqui, ó, funções as func, né? Vamos colocar aqui full, tá? Aqui para facilitar o trabalho da gente. E simplesmente isso. Vamos colocar func, né? O full, tá? Full. Ele funciona sem esse apelido aqui? Funciona, só que eu teria que vir aqui e falar funções, ponto, tal. Então, é como eu resumisse o nome, porque às vezes o nome do arquivo é muito grande e a gente já pensou toda hora você escrever, então FU já fica fácil, tá? Então o que acontece aqui? A gente tem que agora pegar e mandar essa mensagem para o usuário. Então o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que pegar esse valor aqui, então a gente vai colocar resultado, tá? Para a gente trazer resultado para a tela, né? Então a gente vai criar uma variável aqui, tá? E eu vou colocar igual a 0, tá? Só para vocês entenderem onde que pega o negócio. Então se eu colocar print, eu vou colocar resultado, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o resultado 0 para o usuário, né? Porque eu não fiz o dobro ainda. Mas vamos fazer só para vocês verem, ó. Então aqui, ó, você deseja iniciar a tua instância? Sim. Tá? Ele está falando aqui, ó, 0. Tá vendo, pessoal? Ele iniciou como 0. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a função dobro para essa variável resultado, né? Eu já tenho a biblioteca minha chamada aqui, que é do funções, tá? E agora aqui é super simples, tá? E se eu vim aqui em full e colocar calcula dobro e eu passar um número para ele, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui chamada valor 1, tá? Igual a 0, tá? Igual a 2, tá? Não, igual a 5. Pronto, para dar 10 aí, né? Então o que acontece? Agora eu tenho que informar para ele aqui o valor que eu quero que multiplique pelo dobro. Então esse valor é igual a valor 1, tá? Eu poderia colocar aqui direto, poderia colocar direto, mas eu queria mostrar para vocês que a gente tem que fazer uma entrada de valor aqui, tá? Isso aqui que a gente está fazendo é uma entrada de valor, uma entrada de parâmetro. Agora vai funcionar, não vai, pessoal? Vamos lá, vamos rodar. Ele está compilando aqui embaixo, ó. E nosso valor deu 10, pessoal. O valor 10, tá? Então aqui a gente já tem a nossa paradinha aqui, já está calculando um valor, tá? Então, pessoal, aqui a gente já tem o nosso segundo projeto, tá? Vamos fazer mais um exercício com isso da próxima aula, tá? A gente vai fazer uma calculadora IMC, tá?
e a gente vai começar aí, tipo, depois a gente vai fazer mais umas coisinhas bem legal aqui que vocês vão gostar, tá bom? Então, a aula de trabalhar com arquivos externos, né? Internos, né? Não é externos, porque está dentro do seu projeto, né? Mas organizando o nosso sistema em Python, né? Com vários arquivos, vários fontes. É essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima aula.